esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não o perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Peçamos agora neste momento o dom do Espírito para renovar o nosso coração, abrir os nossos ouvidos para a escuta da palavra. Amém. Irmãos e irmãs, 50 dias após a festa da Páscoa, celebramos a solenidade de Pentecostes, ou seja, a vinda do Espírito Santo sobre a igreja que nascia na figura de Maria e dos apóstolos reunidos no cenáculo em oração. E hoje é do desejo do ressuscitado que esse Espírito continue a vir ao nosso encontro, a descer sobre nós e a nos renovar com a sua força. E a liturgia da palavra está imbuída da festa que hoje nós celebramos, a festa do Divino Espírito Santo. O Evangelho que acabou de ser proclamado está no capítulo 20, versículos 19 a 23, do evangelista João. E na concepção do Evangelho de hoje, a vinda do Espírito Santo está intimamente ligada à Páscoa de Jesus. O Papa Bento XVI diz que o dom do Espírito Santo é, por excelência, fruto da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que no Evangelho o acontecimento da Páscoa está intimamente ligado ao acontecimento da vinda do Espírito Santo sobre a igreja nascente. E é interessante nós percebermos alguns detalhes que a própria palavra nos aponta. Nos disse o texto do Evangelho que ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. E se nós voltarmos à primeira leitura, retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, nos diz: quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Podemos compreender
que a ação do Espírito Santo realiza dois movimentos. O primeiro movimento é o movimento de união. Os discípulos reunidos no mesmo lugar. Mas ao mesmo tempo, a força do Espírito que os alcança causa um segundo movimento da expansão, de ir ao encontro, de levar a missão de Cristo ressuscitado a todas as pessoas. Poderíamos utilizar para nominar estes dois movimentos aqueles que acontecem no nosso coração. Aprendemos nas aulas de biologia a sístole, que é quando o movimento do coração contrai. Então, os discípulos reunidos, ainda com medo, Jesus já estava ressuscitado, mas com a vinda do Espírito Santo, a diástole, ou seja, o movimento de expansão. Por que falar destes dois movimentos? Porque eles precisam nos alcançar. Estamos todos nós aqui reunidos. Cantávamos no canto de entrada, como estavam os discípulos em Jerusalém, reunidos no mesmo lugar. E reunidos como comunidade, nos abramos à novidade do Espírito que vem ao nosso encontro, para que ao recebê-lo, como igreja, possamos levar a todas as pessoas, movimento de expansão, de missão, de anúncio, de ida ao encontro principalmente daqueles que mais necessitam da força e da graça do Espírito Santo de Deus. Assim que Jesus ressuscitado aparece aos discípulos que estavam reunidos no mesmo lugar, ele lhes oferece o dom da paz. Ele vai dizer: a paz esteja convosco. Mostrou as mãos e o lado, sinal por excelência das suas chagas na cruz, do preço que ele pagou pela nossa paz. E partindo daí, vai dizer: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, eu também vos envio. O dom do Espírito Santo os habilitava à missão. Nós temos no Pentecostes o início da igreja, revestida pela ressurreição do Cristo e ao mesmo tempo pela força do Espírito Santo para anunciar a toda a criatura que Jesus está vivo e ressuscitado. E agora, no versículo 22 e 23, nós encontramos como se deu este ato da comunicação de Jesus ressuscitado, que comunicava o seu Espírito Santo aos discípulos, à igreja. Então, se você tem o texto bíblico em mãos, retome aí os versículos 22 e 23. Vamos ler juntos? E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Como que o Espírito Santo é comunicado para os apóstolos, para a igreja? Em primeiro lugar, o sopro do Espírito. Voltemos à primeira leitura novamente. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. O vento do Espírito
que sopra, o vento do Espírito Santo que chega aos discípulos pela boca do ressuscitado, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Este ato possui um significado teológico belíssimo. Se nós voltarmos ao livro do Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, o que ele faz? Sopra nas suas narinas e lhe comunica a vida. Por isso que a nossa vida é como um sopro. Pode ser que você já acompanhou alguma pessoa no momento do falecimento. É como um sopro. E este sopro, o sopro da vida que Deus comunica à pessoa humana quando ela é criada. E agora, pela ressurreição de Jesus, este mesmo sopro, simbolizado neste vento impetuoso, diz respeito à nova criação que Jesus ressuscitado quer realizar em cada pessoa. O vento do Espírito é o vento que nos alcança e que nos possibilita nos tornarmos uma nova pessoa, nos tornarmos renovados em Cristo Jesus, renovados pela força do Espírito Santo. Peçamos nesta festa de Pentecostes o novo sopro do Espírito Santo para a nossa vida. Peçamos esta renovação do Espírito diante das realidades desafiadoras que enfrentamos e que muitas vezes nos ofuscam a visão, nos pesam ao coração. Peçamos a graça do Espírito para uma nova transformação. E é também interessante vermos este movimento, que é um movimento dinâmico. Não é possível segurar o vento, não é possível controlá-lo. Ele sopra aonde quer, ele vai aonde quer. E aqui podemos encontrar um atributo do Espírito Santo, que é dinamismo. É um movimento dinâmico. E é necessário que este mesmo movimento não esteja sob o nosso controle, que de repente queremos tudo do nosso jeito, mas se abra a este novo dinamismo do Espírito Santo, que quer te alcançar como vento impetuoso e te renovar interiormente nesta festa de Pentecostes. Além de nos apresentar o dom do Espírito Santo como vento, a Escritura também nos aponta o dom do Espírito Santo como fogo. Versículo 3 do livro dos Atos dos Apóstolos. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cheios do Espírito Santo. Além de ser vento, o Espírito Santo também é sinalizado como fogo. E aí poderíamos perguntar: qual é a finalidade do fogo? Em primeiro lugar, o fogo tem a missão de purificar. O ourives, quando pega o metal precioso para fazer uma joia ou algum objeto, aonde ele deve levar por primeiro o metal? Ao fogo. Porque o fogo vai purificar, tirar as impurezas do metal
e evidenciar a preciosidade que lá existe. Por exemplo, uma barra de ouro. E o Espírito Santo agora vem como fogo, porque qual é a missão do Espírito? Nos purificar, tirar, limpar tudo aquilo que não é bom e evidenciar a preciosidade que existe dentro de cada pessoa. Entenda que você é precioso, que você é preciosa, a sua essência é maravilhosa, é muito boa. Não se convença dos estereótipos ou daquilo que disseram sobre você, mas se abra agora a este movimento do Espírito e permita que este fogo também te purifique, tirando tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que não é bom, fazendo com que se evidencie a preciosidade que te habita como criatura de Deus que um dia recebeu o sopro da vida. Por isso, sopro e fogo. Por isso, vento e fogo. É necessário que nesta manhã de domingo, o Espírito Santo, como fogo, ardendo em nós, faça emergir a parte melhor e mais verdadeira que temos na nossa interioridade, faça sobressair uma força interior que nos habita para vivermos a nossa vocação, para vivermos na verdade, para vivermos no amor. Por isso, Jesus soprou e disse: recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. O caminho de purificação do fogo do Espírito na vida da pessoa possibilita a ela esta grande graça de receber o perdão dos seus pecados. Mas esse movimento de perdão, de confissão, de arrependimento, só pode acontecer a partir do momento que aderimos a Ele. Eu sempre repito a vocês, o Senhor depende da nossa boa vontade no exercício da nossa liberdade. Não basta Ele estar vivo e ressuscitado, não basta Ele comunicar o seu Espírito, não basta Ele querer fazer de nós uma nova criação, não basta Ele poder perdoar os nossos pecados, se nós não nos abrirmos à ação deste vento impetuoso e deste fogo do Espírito. O convite para a igreja nascente, simbolizada na figura de Maria e dos apóstolos reunidos no cenáculo, era este: uma adesão à pessoa de Jesus vivo e ressuscitado que está no meio deles e diz: a paz esteja convosco. A adesão à força do Espírito que sopra sobre eles a vida de Deus, o fogo do Espírito que reacende o dom da fé que estava ali um pouco apagada por causa da morte de Jesus. E são estes movimentos que devem nos alcançar pelo dom do Espírito. Não há igreja sem Pentecostes. A igreja nasce deste grande evento, desta grande comunicação do Espírito Santo. E é por isso que hoje nós estamos aqui reunidos, como eles estavam em Jerusalém, para que este mesmo Espírito venha sobre nós e nos possibilite esta graça da paz interior, de uma renovação interior,
de uma purificação interior. E tudo isso se dá por meio do perdão dos pecados. Há quanto tempo você não se confessa? Há quanto tempo você não recebe de maneira ordinária, pela graça do sacramento da reconciliação, o perdão dos pecados? Permita que nesta manhã de domingo, o Espírito Santo te alcance, como alcançou os discípulos em Pentecostes, e realize esta obra nova no seu coração. Depois disso, cada qual começou a falar na sua língua natal, e mesmo aqueles que não conheciam a língua do outro, entendiam o que eles diziam. E esse movimento do Espírito é o movimento da unidade na diversidade. Se Babel era a linguagem da confusão, depois vocês podem ler lá no início do Antigo Testamento, agora em Pentecostes teremos uma nova comunicação, a comunicação do Espírito, que possibilita uma nova compreensão, um novo entendimento. E aqui precisamos elencar dois aspectos: o da diversidade e o da unidade. Segunda leitura de hoje, carta de São Paulo aos Coríntios. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. E por que, padre, elencar essas duas características? Porque temos muita dificuldade em convivermos com a diversidade. Nós queremos um monobloco, tudo do mesmo jeito, quase que uma reprodução da nossa pessoa. E isso daí contraria o Espírito Santo. Em todos os sentidos. De repente em casa a mãe quer que todos sejam como ela quer, ou de repente o pai quer que todos sejam como ele quer. Isso na vida do trabalho, se eu lidero uma equipe, quero que todos sejam do meu jeito. Isso também na vocação do padre, na vida religiosa, em todos os aspectos. E a festa de Pentecostes nos abre uma nova possibilidade. Não há problemas na diferença. Porque pelo dom do Espírito Santo, há diversidade de dons, de carismas, de serviços, de ministérios. Porém, o princípio é o mesmo. Ele é único e não muda. É o Espírito Santo. E nós devemos também ter este critério de discernimento, inclusive para o caminho da fé. Porque hoje temos acompanhado vários movimentos, vários líderes, ideologias, canais, que têm feito uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, dizendo que a verdadeira igreja de Jesus é aquela igreja que segue o protocolo que eles estão dizendo de igreja. E muitos vão aderindo a este movimento, e hoje o Espírito Santo quebra esta barreira frágil, dizendo que a igreja de Cristo é na diversidade da unidade do Espírito Santo. E isso vale para a igreja, mas isso vale para a família, isso vale para as nossas relações interpessoais, isso vale para a nossa vida em comunidade. Se abrir à diversidade, saber dialogar com essas diversas realidades,
Não se fechando dentro da minha caixinha, dentro do meu grupinho, dentro da minha ideologia, dizendo que somente o nosso grupo que está certo, somente o nosso padre que está certo, o restante está tudo errado, inclusive o Papa. Nos abramos à novidade do Espírito, é diversidade na unidade, há diversidade de dons e de carismas, porém o Espírito Santo é único. E nesta manhã de Pentecostes, é necessário que o Espírito Santo nos renove, nos abra a visão, nos possibilite uma nova compreensão, inclusive da fé. Não nos tornando presa fácil, seja do padre, do pregador, do grupo que eu sigo, do vídeo que eu vejo, mas nos possibilite um novo sopro do Espírito. A graça da ventania, do dinamismo, da novidade do Espírito, que também nos renova e nos faz uma nova criatura. É Pentecostes, é festa do Espírito Santo. Por isso que no salmo de hoje nós cantávamos: enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Todos os dias faça esta oração, porque ela é muito poderosa. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. A terra em guerra, em pandemia, com tantas crises. Renova, Espírito Santo, cada coração. Então olha que arma poderosa temos na mão. A oração do Espírito Santo. Envia o vosso Espírito, ó Senhor, e renova a face da terra. Envia o vosso Espírito, Senhor, e renova o meu coração. Envia o vosso Espírito, Senhor, e renova a minha família. Envia, Senhor, o vosso Espírito e renova o meu trabalho. Envia, Senhor, o Espírito e renove a nossa comunidade. Envie, Senhor, o vosso Espírito e renove a minha fé, a minha confiança em Ti, Senhor. E é este o movimento que o Espírito Santo faz em nós. Renova tudo. Então vamos encerrar pedindo isso. O que o Espírito Santo hoje precisa renovar na sua vida? O que o Espírito Santo hoje precisa renovar no seu casamento? O que o Espírito Santo hoje precisa renovar na sua casa, no seu trabalho, na nossa vida em comunidade? Então, por um instante, feche os seus olhos e peça isso. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Renovai, Senhor, a minha família, o meu casamento, a nossa comunidade. Peça agora esta renovação do Espírito Santo. Peça agora o sopro do Espírito. Peça agora o fogo do Espírito Santo, que renova tudo e que renova todos, nos fazendo uma nova criatura.